Começa o programa com um tema que eu adoro. Inclusive, já brinquei com a nossa nutricionista que as pessoas têm um certo receio e medo das gorduras. Claro, né, gente? Durante muitos anos, o que mais se falava é que as gorduras, todas elas, eram aí perigosas para a nossa saúde. E hoje, quem assiste Você Bonita diariamente sabe que tem alguns detalhes nessa história para a gente desmistificar. E principalmente entender as quantidades, né? Qual deve ser ali a indicação e a orientação quando a gente está falando dos grupos das gorduras. Hoje, a gente vai falar de gordura insaturada. Quem vem mais uma vez é ela, a nutricionista Laís Murta. Bem-vinda. Tudo bom, Carol? Tudo bem? Obrigada. E você? Bem-vinda sempre. Obrigada. Hoje a gente vai cantar, né? Vamos. A gente comentou ali, porque nós estamos num Terminando basiquinho. o programa aqui, a gente Não é? vai ali cantar. Um coro básico, né? Para esta quinta-feira. E olha, eu vou fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, eu vou dar um tempo para o pessoal de casa mandar perguntas, porque é sempre um assunto interessante. Então, não só que a gente vai discutir as gorduras insaturadas, onde elas estão, mas principalmente, gente, como é que a gente coloca a gordura no nosso dia De uma forma saudável. sem ganhar peso, mas perdendo peso. É possível? Sim, super possível. É isso que a gente vai te contar. Não sai daí, 2 minutinhos a gente está de volta. De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo mais uma vez a nutricionista Laís Murta, que está com a gente para falar de gordura insaturada. Para a gente começar, tem um vídeo bem bacana para você dar algumas explicações. E depois a gente vai aí explorar um pouquinho mais as fontes e principalmente, gente, entender por que a gordura pode ser uma aliada e não uma inimiga, né? Sim. Vamos lá. Explica pra gente então na tela. Bom, então a gente tem que diferenciar que as gorduras, nem todas elas são iguais. A gente tem as gorduras que podem ser consideradas mais saudáveis do que as outras. E isso faz toda a diferença. Então, na imagem a gente mostrou o azeite de oliva e um mix de panqueca, que também tem gordura. Apesar do azeite de oliva ele ser 100% gordura, ele não ter nenhum outro tipo de nutriente, ele é muito mais saudável do que o mix de panquecas, uma vez que ele contém 100% gordura insaturada. Tá. Né? E, basicamente, a diferença entre a gordura insaturada é a cadeia. Então, na cadeia de gordura, na molécula... Que é isso que a gente está vendo. Isso que a gente está vendo, a gente vai ter ali uma estrutura chamada ácido graxo, que é essa cadeia maior. Tá. Né? E isso que vai dizer se essa gordura é uma gordura sólida ou uma gordura líquida. Se ela vai estragar com mais facilidade ou não. Entendi. As gorduras insaturadas, basicamente, elas são gorduras, que vai aparecer já ali no vídeo, que tem duplas ligações. Então, uma gordura, quando tem uma ligação entre os átomos de carbono, a gente diz que é uma gordura saturada. Tá. Quando ela tem duas ligações, a gente diz que é uma gordura insaturada. E isso faz toda a diferença, tanto na estrutura química, quanto no efeito fisiológico no organismo. Né? Por isso que a gente não pode generalizar a gordura. Então, quando a gente pensa numa dieta que fala assim, você tem que consumir 30% do seu valor energético através de gorduras. Tá. Você tem aí, dentro desse grupo das gorduras, toda uma classificação, uma diferença entre elas. Então, não dá pra gente generalizar. Então, as gorduras insaturadas, elas podem ser classificadas ainda em monoinsaturadas ou poliinsaturadas, ou seja, tendo uma dupla ligação ou várias duplas ligações. Porém, a gente só tem esta gordura no reino vegetal? Sim. Há pouquíssimos alimentos de origem animal, como ovos, como os peixes de água fria, que são ricos em ômega 3. O ômega 3, ele é uma família que faz parte das gorduras poliinsaturadas. Também vão ter esse tipo de gordura. Mas, predominantemente, a gente encontra nos vegetais. Certo. Né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de vegetais que são ricos nas gorduras insaturadas, tanto as mono quanto as poliinsaturadas. Mas, por exemplo, a gema do ovo, que é onde se concentra a gordura, embora seja uma proteína de origem animal, eu não posso também dizer que, mesmo que ela tenha um pouco de poliinsaturada, seja a mesma de um abacate, por exemplo. Não, ela tem aqui uma composição de gordura saturada. Também, maior, inclusive, que é aquela gordura de cadeia que tem um risquinho só, uma ligação só.
mas também tem uma pequena quantidade de gordura insaturada. Entendi. Né? Mas a maior parte é saturada. Que é do grupo de proteínas de origem animal. Principalmente alimentos de origem animal. Agora que o abacate, ele já é mais rico em gorduras insaturadas, principalmente a monoinsaturada ômega 9, que tem um pouco de ômega 3 também, mas principalmente ômega 9, que é uma gordura extremamente saudável para a parte cardiovascular, por exemplo. Ai, que bacana. Tem um efeito anti-inflamatório. Essas gorduras insaturadas, dependendo do tamanho da cadeia, mas a maior parte delas não é depositada como reserva de energia. Era isso que eu ia te perguntar. Por quê? Por causa do tipo de cadeia. O nosso corpo, ele reconhece a dimensão, vamos dizer assim, tridimensionalmente a molécula. E isso vai dizer se ela vai ser armazenada ou não. Né? Então, as gorduras insaturadas, salvo se você consumir em muito excesso, porque tudo que sobra uma hora ele vai estocar. Mas dificilmente elas viram gorduras de depósito, como as gorduras de cadeia muito longa, e as gorduras de cadeia muito longa são principalmente as gorduras saturadas. Que interessante isso, gente. Então, por exemplo, a gente pode dizer que uma gordura insaturada, essa que de origem aí normalmente do grupo dos vegetais, né? Então não é de origem animal. A gente pode dizer que elas cumprem funções antes de serem estocadas? Com certeza, elas têm função estrutural, então vão dar estrutura para uma diversidade de organelas nas células, até a membrana celular. Nosso cérebro, né? Ele demanda muito na estrutura dos neurônios ali. Então ela é importante para isso também. Produção hormonal também? Produção hormonal. Algumas sim, outras dependem mais da gordura saturada, alguns outros hormônios da gordura saturada, mas também modulação da inflamação, né? Então as gorduras insaturadas, principalmente ômega 3 e ômega 9, que faz parte das gorduras insaturadas, vão ter um efeito principal nas cadeias de inflamação, nas cascatas de inflamação. Então a gente diz que uma dieta mais rica em gordura insaturada vai ser uma dieta mais anti-inflamatória. Perfeito. É claro que existe todo um equilíbrio, né? Quando a gente fala em ômegas, tem que ter um equilíbrio entre o ômega 6, o ômega 9 e o ômega 3. Se houver um desequilíbrio, se houver muito ômega 6, que tem uma característica pró-inflamatória, aí não é legal, né? Mas o ômega 6, ele está mais em óleos vegetais, principalmente os refinados, óleo de soja, óleo de milho. Carne vermelha também? Carne vermelha também, frango, queijos, né? Geralmente está casadinho com a gordura saturada, entendeu? Na batata frita, enfim, no óleo que a gente usa para cozinhar esses óleos refinados. Entendi. Agora, se você usa um óleo extra virgem, um azeite de oliva, um óleo de abacate, que a gente já encontra óleo de castanhas, aí você não tem tanto ômega 6. Eu vou colocar uma perguntinha do público e a gente vai entender em que momento é inteligente colocar a gordura boa. Como tudo, parece que o nosso organismo entende os horários, metabolicamente falando, para a entrada de alguns nutrientes, É o nutrient timing, né? Então a gente vai entender que hora é essa e qual seria a nossa estratégia. Mas antes, perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Lívia. Um beijo para você. É recomendável consumir gordura no pós-treino? Então, a pergunta da Lívia eu não sabia, mas ela já está ligadinha aí a alguns momentos do nosso dia. Exato. Eu não recomendo no pós-treino imediato, então vamos pensar ali imediatamente após o treino, até 1 hora após, justamente porque a gente pode atrapalhar um pouco a sinalização, se você estiver querendo ganhar massa muscular, por exemplo, pode atrapalhar essa sinalização de ganho de massa. E, ao mesmo tempo, a gente precisa, naquele momento, ofertar aminoácidos de uma forma rápida para a reconstrução muscular. Então, se você tomar proteína com a gordura, esse aminoácido ele vai demorar mais por causa da digestão. Entendi. Não é que seja maléfico, tudo vai depender da estratégia que está sendo usada, porque a gente tem que considerar todo o dia da alimentação, mas não acredito que seja assim, para a maioria das pessoas, um momento ideal. Nem o pré-treino, né, para a maioria das pessoas também. Também não. Porque ela leva mais tempo para ser digerida, então pode causar algum desconforto gástrico também, não libera energia de uma forma tão rápida. Então, no pós, a estratégia para ganho de massa e até emagrecimento seria um pouco de proteína com um pouco de carboidrato ou só proteína? Para ganho de massa, vamos colocar junto com carboidrato. Para quem quer emagrecer, fica sem comer meia horinha e depois só uma proteínazinha e já tá bom. Era isso que eu ia te perguntar. Quando a gente está falando de gordura e a gente pensa no nosso organismo, vamos lá. Vamos abrir o leque aqui, juntar um pouco do leque com o creque que eu já aprendi nesse tempo. Vamos lá.
falando da parte metabólica, tá? Tá. Quando a gente tem a nossa insulina mais alta, a gente estoca mais gordura. Quando a gente tem a insulina mais baixa e o glucagon mais alto, a gente queima mais gordura. Sim. Certo? Onde é que a gordura entra nessa história? Essa gordura insaturada, ela é uma aliada para a gente baixar a insulina e aumentar glucagon ou não? Nesse mecanismo, ela não vai funcionar tanto, mas ela vai agir no receptor da insulina. Então, quanto mais gordura insaturada benéfica, mais ômega 3, mais ômega 9, a gente melhora a sensibilidade do receptor à insulina. Entendi. Isso vai favorecer a captação da glicose, vai estocar menos gordura. Perfeito. Né? Vai ter então, menos pico e menos açúcar circulante. Exato. Então, vai sobrar menos açúcar para virar gordura de depósito, que é aquela gordura, cadeia longa, saturada. Que é a que ninguém quer. Que é a que ninguém quer. Que é não só esteticamente falando, mas principalmente falando de saúde. Assim, não quer muito, né? Um pouquinho também é importante, um pouquinho, mas assim, não precisa ser muito. Perfeito. Tem mais perguntinha do público na tela? Olha lá. Obrigada, Tati. Um beijo pra você. Gostaria de saber os benefícios da banha de porco. Passei a usar e estou adorando. Aí a gente já entra, então, em outro tipo de gordura. Que já é gordura saturada. Então, a banha de porco tradicional, ela tem um teor muito maior de gordura saturada, que é aquela gordura que tem uma característica mais pró-inflamatória. Tá. Então, o excesso ele também não é recomendado. Porém, né, a gente sabe que a alimentação do animal vai dizer qual é o teor de gordura, que se vai ter um pouco mais de insaturado ou não. Tá. Os animais que consomem pasto, que são criados soltos, né, grass-feed, vamos dizer assim, eles têm um teor de gordura insaturada, até de ômega 3, maior na gordura. Então, acaba sendo um pouco melhor do que, por exemplo, esses criados em cativeiro, que comem ração à base de cereal, enfim, que vai ter ali uma predominância de gordura saturada. E aí é tudo uma questão de organismo também. Se a pessoa ela já está num estado mais pró-inflamatório, ficar se entupindo de gordura animal, manteiga, banha de porco, de repente não é interessante. Mas é uma pessoa saudável, que vai consumir uma quantidade pequenininha. Só para dar um sabor, só para dar um sabor. Um fundinho de panela. Exato, aí não tem problema, que vai ser uma quantidade muito pequena. Eu vou colocar mais uma perguntinha do público e a gente vai falar então a respeito do horário, que pode ser uma estratégia bacana no dia. E, fechando, claro, vamos falar um pouquinho das fontes para a gente não confundir onde está o quê. Vamos lá, tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Clélia. Um beijo para você. O azeite, quando aquecido, perde suas propriedades nutricionais mesmo? Como é que é essa história? Na verdade, isso é um grande mito, né? Só se a gente usar o azeite em uma temperatura muito alta por muito tempo. Ele vai ficar horas aquecendo, aí a gente começa a ter uma desnaturação ali dos ácidos graxos, aumenta um pouquinho a proporção da gordura saturada. Mas ninguém fica horas cozinhando azeite, é uma coisa rápida. O que pode acontecer no aquecimento do azeite, a gente perder alguns compostos bioativos, que são mais voláteis. Mas aí não é a estrutura da molécula em si que está sendo modificada. Então não vira saturado. Não vira saturada assim com tanta facilidade. Então, assim, para só fazer aquele refogado rapidinho, não tem o menor problema. Mas principalmente para um tempero de salada, para acrescentar no final, no pós. Se acrescentar no final, a gente preserva os compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, que são voláteis, né? Que são, vamos dizer assim, alguns ácidos. Então, a gente acaba tendo os dois benefícios, da gordura insaturada mais desses compostos bioativos. Muito bom. Vamos colocar na tela, então, quantidade. E aí? Tem limite? A gente está falando de gordura boa, é bacana para o organismo, mas 44 gramas... Aqui considerando uma dieta padrão de 2.000 calorias, então essa quantidade ela vai variar de acordo com a necessidade energética de cada pessoa. Então, se você tiver que comer menos, então essa quantidade obviamente vai ser impactada. E também, se você está trabalhando com uma estratégia mais low carb ou não, né, a gente sabe que reduzindo um pouco o teor de carboidrato a gente tem que subir um pouquinho o aporte de gordura, mas em média, em geral, 20% das gorduras ingeridas tem que ser gorduras insaturadas, mono e poliinsaturadas. Só para a gente ter uma ideia, então, que a gente tem algumas fontes, né? Das oleaginosas que você colocou. Tem até uma barrinha de chocolate aqui. Com alto teor de cacau. O cacau, ele é fonte das gorduras insaturadas, muito rico em ômega 9 também. Então, assim, ele tem vários benefícios. Ninguém precisa parar de comer chocolate. É claro que é calórico. Toda a gordura é calórica. Tem que contabilizar, não dá para também perder a mão nisso, né? Mas é uma fonte interessante. As castanhas, as oleaginosas todas, castanha do Pará, amêndoas, as sementes que eu gosto muito de usar, que elas são menos alergênicas, então pode ser uma opção também.
O abacate, que é riquíssimo em ômega 9 e ômega 3, assim como o azeite. Mas quanto do abacate, por exemplo, quantas colheres do abacate a gente chega ali já em 30 gramas de gordura? Ah, mas aí em 30 gramas de gordura a gente tem que comer aí Muito abacate. meio abacate para um abacatezinho. Então, 30 gramas, pensando isso num dia inteiro, Um dia né? inteiro. Não, Mas dá pra dividir a gente legal. vai dividir isso com outras fontes. Dá pra dividir legal. Pra gente encerrar, melhor horário de consumo? Gosto muito da gordura antes de dormir, que ajuda Imagina. a manter a insulina baixinha e a gente acorda seco no dia seguinte. E pra quem usa a estratégia ainda do treino em jejum com orientação? Sim, com orientação. Gente, tem muita gente fazendo muita besteira. Eu falei outro dia isso no Sim. meu stories. E o assunto é muito sério, porque as pessoas estão fazendo de forma errada. Por muito tempo. Estão caindo da esteira, estão ficando, perdendo, como se diz, o equilíbrio, entrando num estado mesmo já que não é bacana. Fora os efeitos a longo prazo, que são bem difíceis depois de reverter. Então, tenha orientação, pode ser uma estratégia muito legal para quem tem orientação e faz de forma correta, né? Agora, um pouquinho aí do abacatinho de dormir ou até o chocolatinho de boa qualidade, bom demais, Final hein? da tarde é ótimo. Bom demais, adorei. Gente, o trabalho da Laís Murta é sempre muito bacana. Acompanhe lá nas redes sociais, que eu sei que você bomba por lá. Quem quiser saber mais, pode entrar em contato e mandar perguntinhas para ela lá no Instagram, @Laís com S, Murta, M-U-R-T-A, @Laís Murta, tudo junto. Você já encontra o trabalho dela lá nas redes sociais. Obrigada mais uma vez. A você. Parabéns. E beijo pra Tess, querida. Mando sim. Tô com saudade da comidinha dela. Até a próxima. Obrigada.